Olá, o Condecast de hoje é super especial porque é o primeiro de 2026. Nós vamos falar sobre 2025, vamos falar sobre 2026, 27, 28, porque nós vamos conversar agora com o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges. Rodrigo, chega aqui. Prazer estar com o Rodrigo aqui, vamos sentar. O Rodrigo está aí aparecendo, isso aí é a foto da época da campanha. A campanha já passou, né? Rodrigo que se elegeu pelo Partido Republicanos, aí já está aí como prefeito, né? Assumiu o cargo de prefeito de Guarapari no início de 2025, após obter 41,24% dos votos válidos. Em seu primeiro ano de gestão, o prefeito fez um balanço positivo da atuação, destacando grandes entregas, investimentos e conquistas para o município. Entre os destaques dos trabalhos realizados, tem várias coisas, um monte de coisa falada aqui, aumento do ticket de feira, reforço do contato com o governo federal, busca de recursos, mas eu acho que é melhor deixar o Rodrigo falar. Mas aqui, juntos aqui, né, já conseguiu 18 milhões do governo federal, formalização de investimento de 10 milhões junto à Samarco, investimento do governo do estado, que já somam 26 milhões. Inaugurou 2 praças, Praça dos Golfinhos fez uma climatização de escolas do interior, retomada do tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário da cidade, apoiou diversos eventos culturais, fomentaram geração de renda, atraíram público para a cidade, movimentaram a economia local. Isso aqui foi a produção que me passou. Agora eu quero saber de você, Rodrigo. 1 ano de governo, passa rápido, né? Porque outro dia a gente estava fazendo aqui uma entrevista falando do início do seu governo. Qual é a avaliação que você faz desse primeiro ano do seu governo, Rodrigo, entre as dificuldades e os êxitos que você obteve até agora? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui de novo. É sempre uma honra. A TV Guarapari realmente estava sempre dentro da nossa casa. Ela é muito querida por todos nós. E a gente, falando agora da pergunta, do tema, o primeiro ano realmente é uma honra governar a cidade de Guarapari. O povo me concedeu essa dádiva e eu me dediquei muito nesse primeiro ano. Um ano desafiador. Eu nunca tinha sido prefeito. Não é fácil ser prefeito. A cidade, a gente herda ela com muitos problemas. A gente herda a prefeitura também com muitos problemas financeiros. Mas a gente veio para enfrentar os problemas. Então, para a gente conseguir obter uma solução, primeiro a gente precisa enfrentar os problemas, não fingir que eles não existem. E esse primeiro ano foi isso. Diagnosticamos com planejamento, com organização, com algumas prioridades. Então, a gente faz as mudanças reais que a população percebe dentro das unidades de pronto atendimento na saúde. A gente também mobiliza a cidade na parte econômica, promovendo vários eventos de maneira gastronômica, esportiva, cultural, para poder colocar o dinheiro no bolso do cidadão. E a gente promove uma educação de qualidade, que a gente pega escolas com um mau cuidado muito grande e os alunos com vestimentas sem a vestimenta adequada e começa a promover melhorias dentro da educação. E aí esse foi o nosso pilar desse primeiro ano. Entendendo as contas públicas, tudo que foi colocado para a gente também de uma maneira que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, né? Vamos botar muitos presentes indesejados, né? Pagamos contas atrasadas, despesas com pessoal atrasado e informamos também ao Tribunal de Contas todas essas despesas e a gente paga um empréstimo deixado para a cidade de Guarapari por 10 anos. Então, a gente pagou o primeiro ano desse empréstimo. A cidade vai pagar um empréstimo feito na administração anterior por 10 anos. Quanto que paga por mês desse empréstimo? Paga R$1.600.000 por mês. Agora, assim, foi difícil para você entender a máquina pública e descobrir o que tinha lá dentro? Assim, acho que você... Quanto tempo que levou para poder olhar e falar assim, está funcionando assim, assado? Difícil, porque a gente busca fazer algumas mudanças
que a população precisa e requeria isso, né? E aí a gente esbarra, então, num método posto há 2 décadas de fazer a gestão. E aí, para você poder colocar num outro rumo, dar um outro prisma, de um outro jeito de fazer, ele acaba tirando muitas pessoas da posição de conforto. E aí a gente faz isso de uma maneira que já consegue mostrar o que a gente quer no mandato, né? Do que a gente se comprometeu. Então, a gente se compromete em fazer uma cidade com mais turismo, uma cidade onde a saúde é a prioridade, uma cidade onde a gente ia pontuar os problemas da educação e enfrentá-los, como uniforme, como a climatização. E aí, no decorrer do ano, a gente esbarra em vários problemas, como, por exemplo, a despesa com o pessoal, que a gente pega herdado pelo gestor anterior, com 51,6%, salvo engano, de margem de despesa com o pessoal. E a gente chega nesse mês, último mês de novembro, entregando com 49,6%. A gente diminuiu 2 pontos percentuais. Mas você deu um aumento também para o servidor? Ou não? Foi só abono? Não. E com o servidor público, a gente faz o maior aumento da história nos benefícios de alimento. Ou seja, a gente deu, entre ticket feira e o ticket, agora no final de dezembro, R$170. Se a gente pegar que a história do benefício alimentar do servidor começa com uma gestão de Orly, que ele deu R$130 em 4 anos, depois a gestão do ex-prefeito Edson deu R$120 em 8 anos, a gente no primeiro ano dá R$170. Agora, quando você aumenta o ticket, não aumenta essa despesa lá de pessoal, folha. Não. É uma forma até de você dar uma compensação sem aumentar esse... Ajuda. E aí, porque a gente tem os salários muito baixos também. E aí, a gente consegue dar um abono, que não vai ser para esse ano, mas já informando para o ano que vem, um abono ao servidor. É um abono histórico, Ricardo, porque ele é um abono escalonado, onde a gente tenta ajudar aquele que ganha menos, né? E com um valor maior já dado, R$ 1.500, e abrangendo um maior número de servidores, que a gente coloca até os inativos. Então, uma valorização. Claro que o servidor precisa de mais, almeja mais, merece mais, existe vários problemas deixados ainda, como, por exemplo, os concursos públicos não foram homologados, feitos nas gestões anteriores, e a gente está tentando ordenar isso, porque o servidor hoje está com dificuldade até de aposentar por conta desse empecilho administrativo deixado para a gente. E a gente está tentando ordenar isso também. E aí são várias questões administrativas que a população às vezes não sabe e que requer esforço, energia e recurso para poder resolver. Com certeza. Agora, você falou que a sua base, e aí isso foi até um compromisso de campanha, seria o turismo, a saúde e a educação. Nesse primeiro ano, de 1 a 10, qual nota você daria para a sua performance dentro desses 3 quesitos? Então, eu acho que pelo esforço, eu dou 10, pelo esforço. Agora, pelo resultado, a gente chega aí, talvez um 7 a 8, um 7,5, vamos dizer assim. Mas não foi por falta de empenhar, de se esforçar. É isso que eu quero deixar claro à população. A gente identifica o problema e coloca toda a energia lá dentro. Aí a gente não consegue, talvez, conseguir um 9 ou um 10 por conta de ser o primeiro ano, de encontrar todos esses obstáculos que não estavam planejados. Aí você fala, mas não tem uma transição? É uma transição que não é... a gente, até os números não são os números reais. Não aconteceu. Não de fato. Não como se prevê, se quer que aquele instrumento funcione, né? Então, na verdade, você pega já 1º de janeiro, a cidade com maior população, e você às cegas. Não, é um pepino grande. Agora, tem uma questão que tem sido levantada sistematicamente contra a sua gestão, que é a questão da pavimentação e das ruas, né? Aí, melhorou na saúde, melhorou na educação,
o turismo, a gente está vendo, estão acontecendo os eventos, a gente está vendo um fluxo muito grande. Esse Réveillon agora tem o fluxo, o nosso programa é gravado, nós gravamos antes da virada, mas já está se anunciando, e o Réveillon se anunciou como um dos mais gente aqui na cidade. Essa questão da pavimentação tem atingido você, a sua imagem. A cidade está muito esburacada. O que levou a isso e como é que está sendo a solução para isso? Se a gente pegar no final da gestão anterior, no final do ano anterior, e você pegar lá a Avenida Beira-Mar, a Avenida Praiana, você já vai ver que tinha muitos buracos e o asfalto uma imperfeição muito grande, como a Oceânica também está. Estamos falando da Praia do Morro, mas a gente pode estender isso para toda a malha asfáltica da cidade. E você vai ver que o gestor anterior asfaltou no último mês, no mês de dezembro, com dinheiro do empréstimo, que quem está pagando sou eu, essa gestão desse ano. E aí você pode ver na Avenida Praiana que ela começa só num ponto, tem um ponto que tinha um carro estacionado e aí não tem um asfalto lá, e fica nítido para as pessoas se recordarem, mas a malha asfáltica que foi colocada na cidade durante 2 décadas, ela tem um prazo de validade, e já estava estourando isso. E aí você pode reparar que chove aqui na cidade, como chove em Vitória, e tem muito menos buraco em Vitória do que aqui. E aí a gente encarou esse problema de frente, colocamos mais equipes de tapa-buraco, que é o que a gente tinha disponível financeiramente na mão, e tenta buscar essa solução junto ao governo do Estado, que foi um pedido que a gente fez. E na semana anterior, a gente consegue assinar o convênio já está agora um recurso na Prefeitura desde ontem, e agora vai entrar para o processo licitatório algumas ruas. Quais? Aquelas principais dos bairros. Você vai pegar, por exemplo, de Olaria até Kubitschek, nós vamos recapear tudo. Então, a Enseada Azul, nós vamos recapear tudo. A Manuel Alvarenga, lá em Perocão, nós vamos recapear tudo. A principal do Adalberto Simonado, nós vamos recapear. A Avenida Oceânica, na Praia do Morro, algumas a gente conseguiu. O valor do convênio é de 14 milhões de reais. Quero até agradecer o governador Renato Casagrande e também o vice-governador Ricardo Ferraço, que inicialmente era 10 milhões. Depois a gente conversando para ver se a gente conseguia ampliar, foi a 14. E aí a gente vai conseguir dar a primeira resposta a isso. E já pedir mais a ele, porque a gente sai daquele primeiro momento onde Guarapari era alheio, isso até foi dentro do seu início aí, um dos marcos da nossa gestão, e sai desse isolamento político e avança. Eu fiz N reuniões com o governador, mostrando quais são as dificuldades que a cidade enfrenta. E o asfalto é uma delas. Por exemplo, o abandono na malha asfáltica, tanto nas drenagens também, a gente consertou vários pontos de drenagem. E aí eu posso te pontuar os móveis Santa Mônica, a gente acertou ali, em frente ao Lídio, acertamos ali, e eram pontos que não eram ligados a canto nenhum. O Lídio você tinha 2 bueiros, um ligado no outro. E por anos. Então, a pessoa que ficou na gestão anterior não quis fazer. E aí, aquilo virava um alagado, um atropelo. E isso, na malha asfáltica toda, vai ruindo. Outro ponto também é lá na praia, na Avenida Paris, que também ficava ali. Aí você pode ver, você repara que o asfalto ia apodrecendo com a água contínua lá, sempre, toda hora. Então, feito drenagens erradas, malha asfáltica muito pequena, sem fazer a base e a subbase, o que prejudicava muito a entrega feita para Guarapari. E aí agora sobra isso na nossa mão e a gente vai tentar ordenar isso, mas é mais caro, a gente precisa da ajuda do governo do Estado, mas a gente avançou em alguns pontos nisso, tanto nesse recapeamento que a gente conseguiu, mas a gente consegue lá em Rio Claro, fez a extensão toda, foi um primeiro ponto que eu cheguei para o governador, porque parecia que tinha uma birra lá em Rio Claro que não queriam fazer. E aí eu falei, governador, pelo amor de Deus, vamos fazer lá. E aí se liberou, então, e já está pronto lá, a comunidade já está usufruindo lá, são, se não me engano, 7 quilômetros de pavimentação. Na área rural. Também a gente fez um retorno do IFES logo no início, que era um pedido dos pais, dos alunos ali. A gente fez um acesso na escola de Rio Grande, a gente fez uma rua que dá acesso em Samambaia,
para poder também chegar nas escolas. A gente agora está fazendo a abertura da rua de Cachoeirinha a Buenos Aires, para poder diminuir a chegada das pessoas, né? E aí são pontos que a cidade estava num gargalo que a administração simplesmente ignorava, a administração anterior. Agora, e a questão do lixo? A gente vê que também tem, volta e meia tem reclamação, o lixo. É uma situação complicada, a cidade produz lixo e nessa época agora, e eu tenho falado com as pessoas que conversam comigo, porque está faltando água, nenhuma cidade no planeta, eu acho que consegue multiplicar a sua população por 8, que é mais ou menos o que a gente acontece aqui, e sobreviver sem danos, né? Imagine Tóquio, Nova York, São Paulo. Pega São Paulo e multiplica aquela população ali que já é de 15 milhões de habitantes por 8, que você vai ter que botar a população quase do Brasil todo lá dentro. E o Guarapari passa por isso, por 1 milhão de pessoas, quando a população é de 130 mil. Como é que fica a situação da coleta de lixo especificamente para a cidade, nessa época e fora da época do verão? Então, Ricardo, é um desafio sempre, né? A CODEG tem vários problemas, inclusive quando a gente chega no início do mandato e vai ao Tribunal de Contas fazer uma visita no Tribunal de Contas, foi unanimidade do tribunal que a CODEG é um gargalo dentro da cidade de Guarapari. Então, a gente primeiro tira a iluminação pública de dentro da CODEG e traz para a administração direta. Mas a CODEG não daria mais mobilidade para a administração pública, porque ela é uma autarquia, ela tem quase que autonomia para fazer as coisas. Se tira da mão dela, não fica mais difícil gerenciar essas questões? Então, por exemplo, essa fala foi justamente o motivo que fizeram. Sim, mas não foi isso que acabou acontecendo. Então, dentro do cenário atual e com todos os bloqueios judiciais que estão dentro da justiça em relação à CODEG, tudo isso que foi herdado, a gente toma algumas decisões. Por exemplo... Porque tem anos que eu ouço falar, tem que acabar com a CODEG, vão acabar com a CODEG, desde a época de Paulo e não sei quem. Mas se você pega, por exemplo, a iluminação pública, se a gente fosse fazer uma extensão de rede, como quero fazer lá no Bico do Urubu, que vai ser feito agora logo no começo, que a gente vai fazer também... Já passou da hora, né? Vai ser feito. E como eu quero fazer também numa região ali em Santa Mônica, que está no escuro, vamos supor que essa intervenção custasse R$100 mil. A gente ia pagar 130 porque 30% ficava bloqueado. Então estava custando muito mais caro do que o normal. Então eu trago para a administração direta e a gente vai conseguir fazer os avanços agora que a cidade tanto precisa. E no lixo? E no lixo, o desafio que a gente começou, então, a colocar, as pessoas vão reparar pela cidade, que a gente trouxe muitos containers. Porque hoje a gente ainda tem a questão dos animais de rua, como os cachorros, que rasgam a sacola de lixo. Então, os contêineres são uma solução. E morador de rua também, né? Que é um problema seríssimo. O pessoal da reciclagem joga, espalha, mas assim, esse aí dá para fazer um trabalho de conscientização. Já o animal, a gente não consegue. E aí a gente precisa, então, evitar isso. Então, por exemplo, aquele que recicla, ele abre um container, vê o que lá importa para a reciclagem dele e ele consegue voltar com o lixo ali para o container. Já um animal, ele vai rasgar aquilo, vai espalhar e vai jogar para todo canto. E aí o container vai evitar essa intervenção que prejudica o município. E aí eu quero agora agradecer a Samarco, que nos deu, como você também falou, a gente sentou com a Samarco, pediu a importância da ajuda deles e eles deu um maior recurso da história de Guarapari, dando mais de 10 milhões de reais. E 1,5 milhão, salvo engano, vai ser destinado aos resíduos sólidos que a gente vai empregar na compra de container e estamos fazendo um projeto para fazer em alguns pontos um elevador do lixo, aquele que fica subterrâneo e a gente consegue depois subir ele. Então a gente vai começar a implantar isso aqui, é um projeto ótimo, que tem que crescer na cidade. A gente vai tentar implantar em alguns pontos. Mas o container é justamente o grande diferencial para a gente conseguir ordenar melhor isso, né? A gente fazer uma coleta depois com mais vezes, né? Estamos tentando ordenar isso da melhor forma e a gente entregar um serviço melhor à população. O que você gostaria de ter feito esse ano que você não conseguiu fazer?
Ricardo, a gente fica muito ansioso, né? Muito ansioso para resolver alguns problemas. Então, eu confesso para você que a gente entra fazendo alguns projetos de estrutura, porque o governador, logo no começo, em dezembro, quando me reuni com ele fala assim, precisamos de projeto, tem que fazer projeto. Então, eu fiz um projeto dentro do portal, da drenagem no portal, da drenagem de Jabaraí, também está sendo executada a drenagem do Kubitschek, a drenagem do Camurugi, a drenagem do já São Gabriel. Já está em andamento? Esses em andamento. Um já pronto, outros em andamento. E aí, a gente um sonho ver essas drenagens acontecendo e esse povo nosso não pisar mais no esgoto, mais inundando lá neles. Que muitas vezes é uma obra que o gestor não gosta de fazer, que é a obra que fica embaixo da terra, ninguém vê, mas quem mora ali percebe que melhorou. A gente está sofrendo com isso, né? A população está sofrendo com isso. Eu vou em todos os cantos da cidade, eu tenho amigos em todos os bairros da cidade e a gente vê o sofrimento lá. E aí a gente precisa arrumar uma solução para dar uma melhor qualidade de vida. O poder público ele precisa fazer isso. Sim, no primeiro momento perturba a vida do cara, que esburaca. Muito. Aí, na verdade, começa a virar um caos generalizado. Né? E aí a gente quer muito mudar essa situação. Isso aí eu queria muito já ter começado a avançar. Ainda não consegui nenhum que o governador me contemplasse com isso, que são obras caras. Por exemplo, o do portal ficou pronto cerca de 10 milhões, o de Jabaraí cerca de 50 milhões. Não são obras baratas, mas está dentro dos nossos pedidos. Né? E aí também, outra questão é as orlas da cidade. A gente, nesse último evento que teve do surf mundial lá, o governador perguntou para mim se eu aceitaria que a obra da Praia do Leste chegasse até Guarapari. Eu falei imediatamente, na hora. E aí a gente pretende, então, vislumbra que isso aconteça e a gente ordene aquela orla. O projeto da Praia de Setiba já está pronto, cerca de 10 milhões de reais, também conversando com a sociedade ali, com os quiosqueiros, é um pedido já feito ao governador. A gente tem a Orla de Santa Mônica, que está um abandono muito grande, a gente pretende entrar dentro dela agora fazendo uma outra quadra de areia, depois fazendo as intervenções nos quiosques, o mais rápido possível, mas assim, não prometendo para esse ano, mas pode ser que aconteça também. Mas eu não gosto de gerar expectativa, mas está dentro do nosso objetivo. Esse ano de 2026, com certeza. E aí você tem também a orla da Praia da Cerca, onde a iniciativa privada fez o projeto, está pronto. Ele já passou da hora, né, Rodrigo? Porque é uma área super nobre da cidade, acabou sendo colocada na mão ali dos quiosqueiros ali que ganharam recurso, mas não oferece o nível que Guarapari merece, aquilo ali. Aquela praia é uma praia tem tudo para ser um charme nosso, e ali eu acho que vai acontecer. A Praia do Morro, a gente não fez obras grandes ali, mas a gente conseguiu revitalizar a quadra de areia. Depois tinham 2 pontos onde tinha uma caixa de areia que não servia para nada. A gente fez uma academia popular e outra segunda arena de areia. A gente também, logo no início do mandato, tinha uma determinação da Defesa Civil para interditar os quiosques por conta dos abrigos, com material mal utilizado pela gestão anterior. E aí a gente consegue dar uma finalidade naquilo, não vamos botar definitivo, mas a gente consegue dar uma qualidade melhor ali para a praia e os quiosqueiros conseguem, então, entregar um serviço melhor e ganhar o seu recurso, que é importante. E aí a gente dá um retoque na Praia do Morro, que nos entregaram com todos os asfaltos, todos os meio-fio quebrados, em função daquela obra mal feita de drenagem, e a gente consegue dar uma revitalizada. Claro que precisa de mais cuidado, mais zelo, mas é dentro da nossa margem, porque depois tinha do centro. A Castanheira, a gente tinha ali uma concentração grande do pessoal da terceira idade utilizando, e estavam caindo sempre por conta daquele ladrilho mal colocado. Então a gente consegue dar uma resposta ali também à sociedade nesse período, com um recurso próprio. E aí a gente tem depois a orla de Meiaípe, claro que tem a de Nova Guarapari, mas a de Meiaípe que
o governador faz aquela reposição de areia, importantíssimo, mas a gente falta urbanizar ali. Fizemos o calçadão agora, né? Ainda não acabou, mas urbanizar ali que é tão fundamental para aquela praia também de Meiaípe, que ficou com uma extensão de areia muito grande. Agora, por quê? Só finalizando, por que eu estou falando das orlas? Porque Guarapari, o que atrai as pessoas para cá, e essas pessoas são o ganha-pão da nossa cidade, são as praias. Então elas têm que estar realmente num bom estado, né? Então a gente tem que cuidar das pessoas e cuidar do ganha-pão das pessoas, para poder a pessoa ter a sua subsistência. A renda per capita de Guarapari é muito baixa, uma das piores do estado. Então, a nossa vocação é o turismo e tem que parar de ficar só na campanha eleitoral isso, e eu coloquei isso em prática. Então, a gente faz uma movimentação num ano onde a gente colocou gente dentro dessa cidade por diversas vezes lotada a cidade, parecendo verão, várias vezes durante o ano. O calendário turístico ele se ampliou bastante. Prefeito, e o que nós podemos esperar para o verão e para o Carnaval 2026? Então, a gente já viu um Réveillon bem diferente, um Réveillon em 6 pontos da cidade, na Praia do Lé, em Santa Mônica, na Praia do Morro, no centro, na Praia do Riacho, valorizando aquele aglomerado lá do Praia do Riacho. Lugares que nunca viram nada. Que nunca tinham visto. Na verdade, não tinha palco em lugar nenhum, né? E em Meiaípe. E aí, a gente bola agora o Esquenta Guarapari, com mais de 50 shows espalhados também por todas as regiões. Que essa estrutura vai continuar montada durante o verão, nesses pontos? Não, algumas saem, voltam, dependendo do final de semana. E aí, mais de 50 shows, utilizando muito o pessoal daqui, os artistas locais, e alguns shows a nível nacional. Então, no dia 9 de janeiro, agora, vai ter o Olodum, na Praia do Morro, e a gente vai evoluindo a cidade de Guarapari com eventos realmente que atraem o público, de agrado ao público, de todos os segmentos e de ponta a ponta. E o Carnaval? Bom, o Carnaval a gente vai fazer o nosso Carnaval tradicional, porque a gente gosta do que Guarapari tem. Eu não quero que Guarapari seja Nova Gramado, eu não quero que Guarapari seja Nova Balneário Camboriú. Guarapari é Guarapari e, na minha opinião, é mais bonita que todas essas aí. Isso é certo. E a gente tem um carnaval que é tradicional, que é na Avenida Joaquim da Silva Lima, com as escolas de samba, com os blocos também em todas as comunidades, que é fundamental, é realmente o que movimenta o nosso carnaval. E a gente está bolando para depois do final de semana seguinte, um show do Arte Popular, para poder as pessoas ficarem. E a gente conseguir estender esse carnaval para o próximo final de semana. Então, as pessoas ficam na quarta-feira de cinza, na quinta, na sexta, sábado, domingo, e a gente consegue, então, aumentar o fluxo das pessoas aqui, gerando mais oportunidade de renda para o pessoal. Pois bem, então vou deixar mais uma caneca do Condecast para você. Até o final do seu mandato você vai ter um monte lá, porque a gente vai falando, toda vez que você vier aqui, você vai ganhar uma caneca dessa como todo entrevistado. E dizer para você que está nos acompanhando que o Condecast volta semana que vem, sábado, inédito, às 19 horas, nas nossas redes sociais, aqui na TV Guarapari. Até lá.